Bom dia a todos os alunos, boa tarde ou boa noite do sexto ano. Quer seja a hora que esse vídeo está te alcançando. Professora Cristina de História falando. Vamos continuar nosso estudo sobre o Império Romano. Nós estamos estudando que o Império Romano ele foi dividido em 395 depois de Cristo. Lembrando que o ano ele para de ser contado no nascimento de Cristo. Então, do nascimento de Cristo para trás, é em ordem decrescente. Do nascimento de Cristo, que é considerado o ano 1, para frente, é contado em ordem crescente. Então, foi em 395 depois de Cristo que o Império Romano se dividiu. O Império Romano do Ocidente, a gente viu que ele ruiu, ele caiu devido à má gestão, devido a muitas guerras dos próprios escravos, revolução dos escravos e também a questão das invasões bárbaras. E aí continuou o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, ele permaneceu por mais 1000 anos. A história costuma dividir esse período antes do Império Romano do Ocidente ruir em Idade Antiga. Esse período entre a ruína do Império Romano do Ocidente e a ruína do Império Romano do Oriente, que durou 1000 anos, é conhecido como Idade Média, Idade Medieval, ou também Idade das Trevas, que depois a gente vai entender melhor por que Idade das Trevas. Então, nós vamos falar hoje especificamente sobre o Império Oriental, que é também conhecido como Império Bizantino. Como você pode ver aí no mapa, o Império Bizantino e o Império do Ocidente ficou dividido assim. Essa parte roxa seria o Império Oriental ou Império Bizantino. A parte laranja era o que seria o Império Ocidental, que foi o que se acabou em 476. Ele foi invadido por bárbaros, dividido em vários reinos, enfim, começou-se o período do feudalismo, o período medieval, né, essa parte laranja. E a parte roxa é a que nós vamos falar hoje, que é do Império Oriental. Esse aqui perdurou por 1000 anos. Mas o Império Oriental não ficou só nessa parte, né? Os imperadores do Império Bizantino também tomaram uma boa parte do Império Ocidental. Eles conseguiram conquistar toda essa parte verde aí que você vê no mapa. Eles posteriormente pertenceram também ao Império Oriental, certo? O Império Bizantino, ele, como eu falei para vocês, ele durou 1000 anos, mais ou menos 1000 anos. E a sua sociedade era uma sociedade, vamos dizer assim, de altos funcionários, de grandes proprietários de terra, poucos escravos, e também era uma sociedade alfabetizada. Para aquela época, era considerada uma sociedade estudiosa. Até as mulheres, elas eram alfabetizadas, elas aprendiam a ler. A gente sabe que aprender a ler naquele tempo era algo de pessoas muito ricas, que podiam pagar a pessoas para poder ensinar a ler. Inclusive, houve duas imperadoras, mulheres de imperadores, que muito ajudaram no Império Bizantino. Uma delas é Teodora e a outra a gente tem o nome de Irene. Essas duas mulheres, elas foram grandes imperadoras que ajudaram seus esposos durante o período do Império Bizantino. Aí você pergunta, mas hoje nós temos presidentas, nós temos mulheres na política. Hoje, né? Quanto que muitas mulheres morreram e lutaram para que nós mulheres tivéssemos essa conquista, esses direitos, né? E então, naquela época, mulheres ajudarem seus maridos foi uma concessão muito legal do Império Bizantino, vamos dizer assim. O que aconteceu na queda do Império Bizantino? Como você pode ver aí no mapa, o Império Bizantino era exatamente no meio ali, em torno do Mar Mediterrâneo, perto do Mar Vermelho e do Mar Atlântico. Esse local até hoje é de grande disputa, porque é um local de grande centro comercial. Então, os árabes naquela época, outras nações, sempre tentaram invadir o Império Bizantino, sempre tentaram conquistar aquele local ali por conta da facilidade de transitar entre a África, entre a Ásia e entre a Europa, até hoje, né? E aí, então, após muitas tentativas, o Império ele foi enfraquecendo, porque você começa a se defender e começa a gerar muita despesa para manter exército, manter, enfim, comprar armas, e aí o Império veio ruindo, era muito grande também, tudo que é muito grande é difícil de controlar.
E aí, então, ele chegou ao fim em 1453, com a tomada dos otomanos, que também era um império que estava em ascensão ali, o Império Otomano, que era o Império Árabe. E ele chegou a tomar o Império Bizantino, que veio a cair, e findando a Idade Média, começando ali, então, a Idade Moderna, que é o nosso próximo assunto, né? Então, mas o que é que fica para a gente do Império Bizantino? O Império Bizantino foi a outra parte do Império Romano, que quando ele se dividiu em 395, e é também chamado de Império Romano do Oriente. E durou 1000 anos. Houve sim momentos de 1000 anos, não pode ter dado errado, né? Houve vários momentos que deu certo para o Império Bizantino. Muita coisa aconteceu. Era um império que prezava pela educação, um império bem localizado e que por esse motivo sofria constantes ataques. E chegou ao fim em 1453. E ele, por que nós estamos estudando o Império Bizantino? Porque ele deixou muito do nosso legado, tanto na educação quanto na história, tudo é muito europeu, é muito da história da Europa. Então, por isso que nós estamos estudando o Império Bizantino, certo? Que foi a grande parte do Império Romano também. Espero que vocês tenham gostado. A aula é um pouco rápida para a explicação ser o mais rápido possível, para que você também consiga assistir e entender a atividade. A atividade você vai fazer, tá lá, a primeira atividade, o número 1, você vai explicar o que significa aquele mapa que tá lá na atividade, as cores, né, o rosa, o verde, e aí embaixo você vai marcar as alternativas corretas. Temos lá algumas frases, você vai ler o texto e vai marcar a alternativa que está de acordo com o texto, certo? Tenham todos um bom dia.